Você já se perguntou por que seus filhos agem de formas que você não consegue entender? Um chora sem parar, parece carregar uma tristeza que não é dele. O outro, diagnosticado com autismo e hiperatividade, vive num mundo à parte. Você tenta de tudo: terapia, médicos, amor, paciência, mas nada parece resolver a raiz do problema. E se eu te dissesse que a resposta pode não estar apenas neles, mas na história não contada da sua própria família? Hoje, vamos mergulhar num caso real e complexo, usando a ótica das constelações familiares para iluminar o que está oculto. Imagine esta situação. Uma mãe nos procura desesperada com o comportamento dos seus 2 filhos. O mais velho, com apenas 8 anos, vive numa tristeza profunda, tem um apego excessivo a ela e já chegou a verbalizar que não queria mais viver. O mais novo, de 5 anos, é autista e hiperativo, um turbilhão de energia que parece não encontrar lugar no mundo. A primeira reação de muitos seria focar nas crianças, buscar diagnósticos, culpar a criação ou até mesmo a personalidade delas. Mas nas constelações familiares, nosso primeiro olhar não vai para o comportamento, e sim para o campo sistêmico, onde essas crianças nasceram. E aqui, a história que emerge é crucial. O relacionamento dos pais começou de uma forma que deixou marcas profundas no sistema. O pai saiu de um relacionamento anterior para ficar com a mãe atual. Ou seja, uma mulher foi deixada, excluída, para que essa nova família pudesse existir. É importante deixar algo muito claro. Isso não é um julgamento moral. Não estamos falando de certo ou errado, de quem é o vilão e quem é a vítima. Estamos falando de estrutura sistêmica, de ordem e pertencimento. A lei fundamental de qualquer sistema familiar é que todos que um dia pertenceram têm o direito de pertencer. Quando alguém é excluído ou tem seu lugar negado, o sistema inteiro entra em desequilíbrio e tenta, de alguma forma, compensar essa falta. E, infelizmente, quem costuma pagar o preço mais alto por essa compensação são os membros mais novos e mais vulneráveis do sistema. Os filhos. Vamos olhar para o filho mais velho. A tristeza profunda, o choro constante, o medo de perder a mãe e as ideias de morte não são manipulação ou drama. Pela ótica das constelações, ele está ocupando um lugar muito específico e pesado. Inconsciente, ele está conectado com a dor da mulher que foi excluída, a primeira parceira do seu pai. É como se uma parte dele sentisse: para que eu pudesse nascer, para que minha família existisse, alguém teve que perder tudo. Alguém sofreu imensamente. Essa percepção, que não é racional, não é pensada com palavras, gera uma culpa profunda de existir. A criança sente isso na alma, no corpo, ela se sente leal àquela dor. E essa lealdade invisível se manifesta como uma tristeza que não lhe pertence, um apego exagerado à mãe, por medo de que ela também seja perdida, e até mesmo um flerte com a morte. Em um nível sistêmico profundo, é como se ele estivesse dizendo: se a minha vida custou a felicidade de outra pessoa, talvez eu não mereça viver. Ele está tentando simbolicamente pagar uma dívida que não é sua. Isso não é uma doença, é uma lealdade sistêmica que adoece. Agora vamos olhar para o filho mais novo, o autismo e a hiperatividade. Ele carrega outra função nesse sistema familiar. Nas constelações, frequentemente observamos que crianças com neurodivergência ou comportamentos considerados desafiadores estão, na verdade, se recusando a entrar no emaranhamento familiar. É como se o corpo e a alma delas dissessem: este sistema é pesado demais para mim. Eu não vou participar deste drama invisível. A hiperatividade pode ser vista como uma energia represada, sem direção, dentro de um campo familiar caótico e desorganizado. Não há um fluxo claro de amor e ordem, então a energia da criança explode para todos os lados. O autismo, sem jamais negar o componente neurológico, pode ser olhado sistemicamente como uma forma de se afastar do conflito emocional que é insuportável para a criança. Ele não consegue e não quer representar a dor, a culpa ou o conflito dos adultos. Ele se fecha para se proteger. O corpo dele grita aquilo que a família inteira se recusa a ver. E onde fica a mãe em tudo isso? A tendência inicial é sentir-se culpada. Fui eu que causei isso. Mas aqui, a constelação nos convida a trocar a palavra culpa por responsabilidade sistêmica. Não se trata de punir a mãe, mas convida lá a assumir o seu lugar de adulta na história, enquanto ela tenta justificar o passado, minimizar a dor da outra mulher ou simplesmente apagar essa parte da história. Ela, sem querer, mantém os filhos presos nesse ciclo de compensação. O sistema não pede punição, ele pede reconhecimento. Ele pede que a verdade seja vista. Então, qual é o caminho para a cura? O que as constelações familiares propõem como um movimento de solução? O primeiro passo, e talvez o mais poderoso, é o reconhecimento interno. A mãe precisa, em seu coração, olhar para a primeira mulher e reconhecer seu lugar e sua dor. Isso não significa procurar essa pessoa
ou criar um drama é um movimento interno, silencioso e respeitoso. É dizer, em pensamento, eu vejo você. Eu honro o lugar que foi seu. Eu sinto muito pela dor que nossa história causou. Esse simples ato de incluir quem foi excluído já começa a aliviar a pressão sobre o sistema. O segundo passo é devolver aos filhos o que não é deles. A mãe precisa olhar para seus filhos, mesmo que simbolicamente, e dizer com firmeza e amor: isso é meu e do pai de vocês. Vocês não precisam carregar nada por mim. A responsabilidade é nossa. Vocês são apenas crianças e estão livres para serem apenas isso. Isso libera os filhos do fardo de terem que resolver os problemas dos adultos. O terceiro movimento envolve o pai. É fundamental que o pai assuma sua responsabilidade na história e ocupe seu lugar de homem e pai, com maturidade. Quando o pai está ausente emocionalmente ou não assume as consequências de suas escolhas, os filhos tentam inconscientemente preencher esse vazio e adoecem no processo. Quando cada um volta para o seu lugar, o pai como pai, a mãe como mãe, e as crianças como crianças menos a ordem, é restabelecida. Nenhuma criança deve carregar a culpa ou o destino de um adulto. Uma frase sistêmica, uma frase de cura, que essa mãe poderia dizer aos seus filhos é: eu assumo plenamente as consequências das minhas escolhas. Vocês, meus filhos, estão livres para viver a própria vida de vocês, com alegria e força. Essa frase não apaga o passado, mas ela tem o poder de libertar o futuro. É muito importante ressaltar que a constelação familiar não substitui o acompanhamento médico, psicológico ou terapêutico, especialmente quando falamos de crianças e de diagnósticos como o autismo. A constelação é uma ferramenta complementar. Ela traz consciência para a dinâmica invisível, para a raiz sistêmica do problema, permitindo que as outras terapias possam atuar com ainda mais eficácia, pois agora a família inteira está olhando na mesma direção, a direção da vida, da ordem e do amor. Se essa história ressoou com você, se você se viu em alguma parte desse sistema, saiba que há sempre um caminho para a cura e para a libertação. Olhar para nossa história com coragem e amor é o maior presente que podemos dar a nós mesmos e aos nossos filhos. Obrigado por assistir. Se este conteúdo te ajudou a ter uma nova perspectiva, deixe seu like, compartilhe com quem possa precisar e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Até a próxima.